Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu quero discutir com vocês um negócio que eu estava vendo, acho que foi ontem ou hoje, sobre o fato da Unreal Engine tá condenando já os 12 gigas de VRAM, ou 8 gigas de VRAM. Eu vou dar uma olhada e aí já volto com vocês, não se esqueça disso aqui. Já conferiram a lojinha apoiadora do canal? Então, a Atuali Shop é uma lojinha que vende artigos de vestuário, como vocês podem ver aqui. E ela tem para todos os gostos, tem produtos femininos, tem produto até para otaku. Aqui em moda masculina vocês podem ver que tem diversos moletões, diversas roupinhas aqui, tudo para otaku, tudo que o otaku gosta aqui. Ó. Tem até o Zoro, tem a Pochita aqui, ó. Tem esse anime aqui que eu não vejo porque eu acho ruim. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, deem uma olhada na descrição, vai estar tudo aí embaixo. Ajudem a loja que ajuda o canal. Valeu, sobe a vinheta e vamos discutir um pouco. Vamos com um climinha mais leve, só de discussão mesmo. Discutir, vamos só discutir. Então, sobe a vinheta. Eu abri aqui a notícia para dar uma olhada, e pelo que tudo indica, um desenvolvedor da Unreal Engine 5 pegou e afirmou que talvez o mínimo de VRAM para poder rodar a Unreal em 1080p vai ser 12 gigas. E o pessoal já ficou doido. Cara, como eu vi comentário do pessoal doido reclamando e xingando no Facebook, no Twitter, em tudo quanto é lugar. Na verdade, no Twitter não, porque eu não uso essa porra. Eu não uso esse câncer em formato de rede social, mas eu vi bastante pelo Facebook, que não deixa de ser um câncer em formato de rede social. Até o YouTube é um câncer em formato de rede social. Mas enfim, o pessoal caiu de pau, matando em cima da Unreal Engine 5, porque precisa de 12 gigas de VRAM. Isso em parte é falta de otimização? Sim, isso é falta de otimização, mas a gente tem que pensar que a Unreal Engine 5 é uma engine que é muito nova, ela acabou de surgir, então essas coisas acontecem. Eu não sei se vocês chegaram a pegar alguns jogos de 2007, 2005, no tempo que os jogos eram lançados de um jeito totalmente diferente de como eles são hoje em dia. Naquele tempo lá, para meados do tempo do mundo da pedra, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso aos PC gamer. Eu, por exemplo, eu nunca tive acesso a um PC gamer nessa época. Mas quem reinava por essas épocas era as 9000 GT, a série de 9000 GT, 9500 GT, a 9600 GT, a 9800 GT. A famosa 9000 era 9800 GT, que, servia para rodar Crysis. Na época dessas placas de vídeo, os jogos eles eram muito mal otimizados, realmente muito mal otimizados, porque o foco da indústria era rodar em sei lá qual resolução, 480p, talvez, rodar nessas resolução bem baixinha a 30 FPS, então eles não se preocupavam muito com a otimização dos jogos, eles só queriam que o jogo ficasse jogável. E era mais ou menos isso que os jogos eram antes, eles eram jogáveis, eles não eram jogos que rodava liso, jogo que muito bem produzido, tudo, eles eram rodáveis. E o Crysis, por exemplo, era um jogo que, cara, ele só era rodável, ele só rodava no teu PC, por causa que, tipo, ele era um jogo que engasgava na placa de vídeo mais forte da época. Isso não é normal, realmente, não era porque o jogo era extremamente pesado, é porque o jogo era mal otimizado mesmo, porque o Crysis ele, na verdade, tipo, ele era bem bonito pra época, mas até hoje em dia o novo Crysis Remake, ele meio que é pesado de propósito pra reviver o meme. Isso da Unreal Engine 4, ela recém lançou, então ela é mal otimizada, porque sim, ela recém lançou, conforme vai passando, conforme eles vão polindo, vai ficando melhor. E isso é uma coisa que não se aplica só a Unreal Engine 4 em alguns jogos, isso é uma coisa que se aplica para a tecnologia em si. Se eu não me engano, quando teve o lançamento, quando a gente estava saindo da era do PlayStation 2 para a era do PlayStation 3, do 360, jogos como GTA 4 pegaram bem essa época de transição e, assim, foi um horror, GTA 4. Ele era um jogo que, tecnicamente, ele é feio, só que ele tem muitas qualidades muito boas que foram exploradas de maneira muito positiva, só que ele é um jogo transicional. Ele apareceu no meio das gerações. E a Unreal Engine 5 não deixa de ser isso, ela tá aparecendo numa época transicional. Ela apareceu numa época transicional. Na verdade, nem tanto. Eu tô falando como se o PlayStation 5 tivesse lançado ontem, mas
Nem sei quantos anos o PlayStation 5 tem, acho que 3 anos, 4 anos. É, o PlayStation 5 já tá aí há um tempo, e ainda não saiu o GTA 6. E o negócio é que, talvez com o tempo, com certeza a Unreal Engine 5 ela vai ser melhor otimizada, ela vai com certeza receber atualizações, 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 porque é assim que a tecnologia funciona, a tecnologia não é mais estacionária como era anos atrás, no tempo que um jogo como Mortal Kombat Armageddon, ele foi lançado com um monte de personagem, o jogo era todo cagado, todo estranho e ele tinha que ser assim, porque a update era uma coisa que não existia na época. Era lançar o jogo e o jogo tá pronto. O jogo está pronto. Não fazemos updates aqui. Só que hoje em dia, tu pode simplesmente lançar um jogo todo cagado, como o Cyberpunk 277, eu falei 7 demais, e mesmo assim, tu pegar e fazer várias atualizações para depois ele poder ficar jogável. Então, essas coisas acontecem hoje em dia, porque a Unreal 5, a Unreal Engine 5, ela só é uma engine muito nova. Então, ainda tem muita coisa para Unreal melhorar. E eu acho que fazer todo esse alarde que as pessoas estão fazendo do mesmo tipo de que é tudo uma conspiração para comprar uma placa de vídeo nova, eu acho que é exagerado. Com certeza eu entendo a realidade das pessoas, porque tu compra uma placa de vídeo cara, como uma 3070, uma 3060 Ti, e tu quer manter essa placa de vídeo por muito tempo, porque afinal ela foi cara. Só que vocês têm que entender que o 8 GB hoje em dia ele já é o mínimo. E uma hora isso ia acontecer com os 12 GB. A tecnologia ela avança. Não vai ficar para sempre os 12 GB sendo o padrão, porque até pouco tempo atrás eu lembro que a minha 1050 Ti que eu tive de 4 GB era o suficiente. Os 4 GB eram muito bom, era tipo exorbitantemente bom. Tanto que vocês podem ver que muita placa high-end antigamente era 4 GB de VRAM. Só que os 4 GB já deu pra bola, já era, acabou, não tem mais. Os 4 GB é muito pouco hoje em dia. A minha 1050 começou a ficar muito pouco no final da vida dela. No final da vida, como se a coitada tivesse morrido. Na verdade, eu só troquei ela. E eu adquiri recentemente uma 2060 de 6 GB. E o 6 GB já é pouco, já é muito pouco 6 GB de VRAM hoje em dia. E tem muito jogo que eu sinto o 6 GB de VRAM estourar. Só que não tem o que fazer, é a placa que eu comprei, é a placa que eu uso. E os 8 gigas, na verdade, hoje é o mínimo. E tem muito jogo que já puxa os 8 GB. 12 GB ser o mínimo é uma coisa que chega a ser uma fatalidade. É fatal que isso ia acontecer, porque, querendo ou não, a tecnologia dos jogos ela avançou muito nos últimos tempos, realmente muito. Se a gente for ver alguns anos para trás, quando saiu o PlayStation 4, o jogo mais bonito que a gente tinha era, sei lá, Battlefield 4. E hoje em dia a gente vê que os Battlefield não mudaram muito, na verdade, só ficaram um pouquinho mais bonitinho. Só que tu consegue ver como o Battlefield 1 é uma evolução gigantesca em questão gráfica do que o Battlefield 4. E foi questão da mesma geração. Claro que o Battlefield novo mesmo, no 90 e poucos, como é que era? Nem lembro. O novo Battlefield é muito bosta. Ele realmente é muito bosta. Eu nem lembro como é que é o número dele de tão bosta que ele é. E ele é feio, é um jogo feio. O Battlefield 1 consegue ser mais bonito que ele. O Battlefield 5, então, é muito melhor, muito mais bonito. O Battlefield 5 é realmente um jogo que, assim, ó, filezinho. Ele é muito lindo. Então, é mais ou menos essa parte da discussão que eu queria discutir com vocês, é por causa que é uma fatalidade que iria acontecer, tipo, vocês querendo ou não. Porque se o 8 GB já é o mínimo, o 12 GB ia ser o mínimo também. E talvez o 16 GB daqui a alguns anos seja o mínimo. E daí tu compra uma placa de 16 GB de entrada, achando que ela vai durar para sempre, mas na verdade ela não vai. E é uma realidade triste que a gente tem que enfrentar, mas é uma realidade. Então eu acho que é isso. Eu acho que era só isso que eu queria conversar com vocês. Isso aqui era para ser bem uma conversa mesmo. Não se esqueça que aí embaixo tem os links comissionados. Se vocês quiserem ajudar esse canal, compre nos links comissionados. Se vocês estão sentindo falta de vídeo de review, pega e se inscreve. Se inscreve porque tu já vai ajudar muito, porque se vocês se inscreverem eu consigo atingir a monetização. E com a monetização desse canal eu vou investir em mais peça para fazer review.
Porque no momento eu tô investindo em outras áreas da minha vida e querendo ou não essas coisas estão ficando de lado. E então se vocês quiserem me ajudar de verdade, quiserem ter o conteúdo que vocês gostam, se inscreve e me ajuda a monetizar. Uma coisa que eu ia falar pra vocês que eu acabei me esquecendo, é que esse negócio de joguinho, ele é relevante até certo ponto. Porque depois que tu começa a fazer coisas mais sérias da tua vida e começa a ter mais responsabilidade, tu vê que a tua vida vai se resumir a jogar jogo indie. E a maior parte dessas pessoas que estão reclamando da Unreal Engine 5 consumir 12 GB de VRAM, vai lá e escreve um puta textão no Facebook ou em qualquer rede social, xingando, dizendo que: "Ai, porque isso, aquilo", mas daí tu vai ver a pessoa fecha o navegador e abre o LOL, pra jogar LOL. Então, querendo ou não, tu não vai jogar os jogos que vai ter a Unreal Engine 5, eu acho muito difícil, até porque quando começar a lançar esses jogos pesadão, assim mesmo, tu nem vai mais estar querendo jogar, tu vai estar ocupado com outras coisas na tua vida. E jogar é passageiro, jogar é bem passageiro. Era só isso que eu queria comentar mais. Jogar é uma coisa passageira, quando vocês começam a ter mais coisas pra fazer na vida deles, na vida de vocês, e mais responsabilidade, vocês vão ver que essas coisas são triviais. Vocês vão jogar muito mais joguinho indie. Sério, vocês vão jogar muito joguinho indie, porque joguinho indie é bom e roda em qualquer PC. Vocês podem ter uma calculadora que ele vai jogar e eles são feitos com amor. Eles não são jogos AAA que são feitos pra vender, eles são jogos feitos por amor. Então, apoie os jogos indie. Não pirateia jogo indie, pirateia jogo AAA. Na verdade, nem faz isso. Use meios alternativos para jogos AAA, não joguinhos indie. Joguinhos indie merecem amor. Muito obrigado por assistirem até agora. Um beijo na bunda de vocês e falou. Dá o like.